Porque a gente não é acostumado a enfrentar esses caras, né? Os caras são nível europeu, os caras jogam ali direto, uma intensidade totalmente diferente daquela que a gente está acostumado aqui no Brasil. E foi difícil para o Mengão segurar a equipe do Bayern de Munique e não conseguiu, né? O Bayern de Munique realmente foi superior à equipe do Flamengo. E eu vou trazer algumas informações para vocês aqui sobre o que aconteceu no dia de hoje, dia 30, no Flamengo. Foi confirmada a lesão do nosso volante Eric Pulgar. O Eric Pulgar saiu do jogo com a suspeita de uma fratura no quinto metatarso e foi confirmada. O jogador volta com a delegação do Flamengo no dia de hoje, segunda-feira, e ao chegar no Rio de Janeiro fará novos exames. Então a gente não sabe aí o que vai ser do Eric Pulgar, quanto tempo vai passar fora. E é uma situação muito complicada do Eric Pulgar. Vou trazer aqui a notícia completinha para vocês. O Flamengo divulgou um boletim médico na madrugada desse domingo, no dia de ontem para segunda-feira. Foi na madrugada de ontem para hoje. O meio-campista foi diagnosticado com uma fratura no quinto metatarso do pé direito, após exames realizados durante a partida na derrota do Flamengo para o Bayern de Munique. Ainda de acordo com o clube carioca, o Pulgar retornará ao Brasil com a delegação nesta segunda-feira e será reavaliado no Rio de Janeiro, isso que eu já acabei de falar. Para saber como vai prosseguir com o tratamento da lesão, Pulgar se machucou aos 45 minutos da etapa inicial, quando o Flamengo já perdia por 3-1 para o Bayern de Munique. No lance, o jogador rubro-negro fez uma falta em Harry Kane, que acabou sentindo. Ele ainda levou o cartão amarelo pela entrada, tentou ficar em campo, mas acabou sendo substituído por Alan. Eric Pulgar, aliás, abriu o placar para o time alemão com gol contra. Não precisava mencionar isso, né? Que o Eric Pulgar não vinha fazendo uma grande partida, estava ansioso, estava nervoso. Acabou ali por uma infelicidade fazendo um gol contra, mas o cara não teve culpa, né? Gol contra o cara não faz porque quer. Foi uma fatalidade que ele acabou fazendo o gol contra. A outra notícia é a respeito do Gerson. Gerson está de saída do Flamengo. O Zenit vai pagar a multa de 25 milhões de euros e vai finalizar a compra do nosso meio-campista Gerson. Então, nos próximos dias, Gerson deve estar de saída do Flamengo para a equipe do Zenit da Rússia. Contrato de 5 anos. Perdemos o nosso meio-campista, um dos melhores jogadores da equipe do Flamengo. Inclusive, para mim, eu acho ele junto do Jorginho os principais jogadores do Flamengo nesse Mundial de Clube. O que o Jorginho jogou foi brincadeira, meus amigos. Chegou, vestiu a camisa, não sentiu o peso e assumiu a titularidade do Flamengo. Quero trazer mais um corte aqui do programa Jogo Aberto. Vamos acompanhar o que eles falaram a respeito do Flamengo. E eu já convido você a se inscrever no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, tá? Malvadão React, esse é o nosso canal, sempre traga as melhores notícias e as melhores informações sobre o Flamengo. Programa Jogo Aberto, pessoal falando muito a respeito do Flamengo, vamos ver o que é que eles falaram aqui. Muito bem, quero falar mais dessa partida, esse 4-2 do Bayern no Flamengo. Na minha opinião, os primeiros 10 minutos eles definiram não apenas o placar, mas definiram a estratégia no jogo, Everton. E o Flamengo começa derrotado. Geralmente você sai empatando, mas o Flamengo já toma 2 gols em 10 minutos. E depois o Bayern foi controlando como ele quis. Foi imprimindo a dinâmica de atacar, segurar, se poupar. E os jogadores tiveram cãibras, os jogadores alemães levaram muito a sério o jogo. Levaram muito a sério, fisicamente é uma Amazônia de distância, tecnicamente é uma Amazônia de distância. E isto posto, não dá para chegar lá, Renata, na minha modestíssima opinião, eu não quero ter razão, só quero ser feliz. Não dá para encarar. Você tem que ter uma estratégia, como para mim o Botafogo adotou contra o PSG, que era a única maneira de ganhar dos caras. E o Flamengo não, o Flamengo manteve o jogo. Então, quando ganha do Chelsea, nossa, o Flamengo, o Felipe Luiz, o elenco, nós somos foda e tal. Aí, quando perde ontem, aí o Felipe Luiz chega na coletiva e diz, não, perdemos porque eles foram melhores. Mas é muito simples, velho. Mas e a vitória para cima do Chelsea aí, enaltecemos, discutimos, falamos, será que a distância não é tudo isso, e etc e tal. Ontem, diante da realidade, ele manteve a estratégia de jogo dele. Acabei de falar do Abel. Se precisar jogar para cima, ele joga como foi contra o Botafogo. Se precisar jogar de forma reativa, ele joga. Ele tem as cartas para ele jogando na mesa. O Felipe Luiz chegou lá, não, dá para ir.
E foi encarar, sair jogando, bonitinho e tal, e tomou uma piaba. E se forçassem, fariam 5, 6. Então, contra um adversário como é o Bayern, poderosíssimo, não dá para você querer dar showzinho. Então o Flamengo pagou um pouco pela arrogância e, desculpa, a coletiva do Felipe Luiz, dizendo, não, perdemos porque eles são muito melhores, ele não mentiu. Só que fica cômodo ele não ter explicado porque ele não tentou uma estratégia diferente, né? Não que fosse dar certo, mas seria a única alternativa de segurar os caras, Renato. O time dos caras é muito bom. Everton, que jogo é esse? O Felipe Luiz, eu tenho certeza, Edu, vai pensar nisso 200 milhões de vezes. Por quê? Era um jogo importante, ele vinha crescendo junto com o Flamengo. A primeira fase foi bem elogiada por causa do Chelsea, que agora é adversário do Palmeiras. Mas aí na hora da tática, o Kompany também não é um cara experiente, é jovem ainda como treinador. E levou a melhor na qualidade, na técnica, na disciplina tática. Os alemães sobraram. Renata, mas também não podemos também falar que agora é péssimo, né? A gente tem que ter um equilíbrio, né? Saber que é o momento do Bayern, a gente entende com relação aos jogadores o que tem o Kompany em mãos do que o Felipe Luiz. Então, eu vejo ainda o Felipe ainda um treinador, um futuro brilhante pela frente, por mais que perdeu agora. Vai ser uma experiência muito boa para ele, para o futuro. E eu entendo que dentro do campo, os jogadores, de repente, sentiram aquela pressão de jogar contra um time bom. Então, é isso que a gente tem que entender também. A gente tem que ressaltar o que aconteceu de bom também. Eu vejo que jogadores não conseguiram produzir o que a gente imaginava. E o Bayern foi superior, que o Harry Kane joga. Não. E aí os caras falam que ainda foi produzido, que, pô, azarado. O Ronaldo que falou. Azarado, não quero nem falar sobre isso. Produto da mídia. O cara é caneludo, o cara, pô, não ganha título, mas, pô, o que o cara joga é brincadeira. Ô, Edu, não pode ser uma boa palavra pra definir o Flamengo azar, cara. Porque o Flamengo não, o Flamengo na fase de grupo. Não, o que eu vou dizer? De pegar o Bayern já nas oitavas. Cara, o Flamengo na fase de grupo. Se pegasse o Benfica, provavelmente dava um jogo bom. O melhor brasileiro, os dois primeiros gols números, né? O Flamengo tomou, gente. Do Flamengo. Aí pega o Bayern, eu até imagino que a estratégia fosse outro pulgar fazer gol contra de cara. E ainda sai machucado, né? Pode ser uma lesão séria. Show me the spot now, show. Tá aí, galera. Programa Jogo Aberto. E sim, eu concordo. O Flamengo teve azar, sim, de enfrentar o Bayern de Munique. O time que fez a melhor campanha da fase de grupos foi o Flamengo, sem sombra de dúvidas. Aí a gente, infelizmente, deu azar de enfrentar logo o Bayern de Munique. Pegamos o Bayern de Munique e, infelizmente, sucumbimos, caímos nas oitavas de finais. Agora o que nos resta é botar a cabeça no lugar, ver o que dá para se aproveitar de bom, o que a gente fez nesse campeonato mundial. E eu tenho certeza que muitas modificações vão ser feitas no elenco. Jogadores têm que chegar, jogadores estão de saída, o Wesley está de saída, o Gerson está de saída, o Eric Pulgar teve essa lesão aí que, se confirmada, a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar fora. Então, uma situação bem complicada para o Flamengo. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo e saudações rubro-negras. Se não se inscreveu no canal, se inscreve aí, porque logo mais a gente vai trazer mais notícias do Mengão para vocês, tá? Forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!